eu tava saindo de casa pra ir na padaria, e daí minha mãe me parou, olhou pra minha roupa e automaticamente começou a rezar, e quando eu olhei pra baixo eu tava vestindo isso aqui. Não é uma cueca, não é uma calcinha, não é uma roupa íntima, é o short que eu vesti pra ir na padaria. Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um Estavo Show! Agora sim, voltando com tudo, voltando aqui na tua sexta-feira às 13 horas. Esse podcast que tanto anima a família brasileira. Sabe por que eu inventei de botar essa merda na cabeça que agora tá me irritando? Voltando aí com tudo pra preencher o vazio da tua semana, pra dar alegria à sua vida, pra dar cor ao teu mundo. Quando o mundo anda pesado demais, é bom a gente encher ele de cor. É isso que o Estavo Show faz por você. Tô achando que tá com pouca luz na minha cara, peraí. Então a gente tá aí de volta. De volta não, porque já voltou. Mas agora voltando com mais energia, eu voltei a ficar bonito nos episódios, tá? Fazer uma make, fazer todo um babado. Então, tamo aqui de... Ai, essa merda tá me irritando. Tô de cabelinho novo, inclusive, né? Gente, eu sinto que, assim, falar pra vocês, um old. Na verdade, eu ia falar um off, mas acho que é um old mesmo. Eu sinto que eu nasci pra ter cabelos em cores mais escuras. Tipo, tá vendo? Esse tom de rosa, que é quase um vermelho. Esse tom de rosa aqui mais escuro. Ó, botei um castanho aqui atrás. Achei que ia rotar. Botei um castanho aqui atrás também. Um azul, um roxo. Eu sinto que eu nasci pra tons escuros. Assim, eu gosto do loiro, que eu passei bastante tempo com ele. Eu gosto do loiro, eu acho que o loiro combina comigo. Mas, por exemplo, um azul claro, cores claras, eu sinto que me apaga. Eu fico com cara de anêmico, com cores muito, muito claras. Então eu sinto que tons mais escuros me valorizam mais. Voltei com tudo. Gente, quando eu faço uma transformação, quando eu mudo a cor do cabelo, eu faço todo um rebrand em mim, sabe? Eu sinto que eu entro numa nova era. Eu tô numa pink era. Estava o pink hair era. E assim, voltei com tudo, sabe? Eu acho que eu tô mais animado, tô mais disposto, tô com mais energia. E é o que importa. Então assim, já queria começar o episódio bebendo. Eu tô com saudade de beber nos episódios. Editor, bota aí a porra dos nossos comerciais enquanto eu abro a merda dessa garrafa. Ei, você, se sente depressivo, triste, cansado da mesma rotina? Eu tenho uma solução. O podcast do Estavo, Estavo Show, e tá disponível em todas as plataformas de streaming. Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer e, é claro, no Spotify. Aqui as risadas são garantidas e o fim da sua depressão também. Jamais assista esse podcast na TV da sala ou com sua família, por favor. Classificação indicativa é para maiores de 16 anos. Então venha fazer parte desse manicômio que são os ouvintes do Estavo Show. Olhe bem para esse grupo de jovens, eles estão se divertindo ouvindo Estavo Show. Então não perca todas as sextas os novos episódios de Estavo Show aqui no YouTube. Tchau! Então já aviso a vocês que aqui não tem água e sim álcool. Eu sinto que o episódio ele fica mais interessante quando eu bebo. Eu fico divertido bêbado. Isso é um ponto talvez que as pessoas associam ao alcoolismo, mas eu acho que o álcool me solta, sabe? Eu fico mais espontâneo, fico mais divertido, fico mais alegre, mais animado. Já tô ficando. Se eu não bebo, gente, o episódio geralmente ele é bem mais ou menos. Agora, quando eu bebo, é a mesma merda de sempre. Tamo aí nesse início de ano, porque assim, pra quem não sabe, gente, o ano no Brasil, ele começa mesmo depois do carnaval. Agora que a gente voltou do carnaval, esse comeback, o ano realmente vai começar. Galerinha tá voltando pras aulas, mentira, já voltaram em janeiro. Eu sei que, pelo menos na minha época de escola, eu voltava pras aulas dia 20 de janeiro. As minhas sobrinhas voltaram pras aulas o quê? Acho que no começo de fevereiro, aí dá aquela pausa do carnaval, mas agora sim, quando tá começando, é a volta às aulas, gente. As aulas estão de volta, tem muita gente que tá voltando pra aula, seja na escola, na faculdade, no cursinho, tá voltando pras aulas, é aquele período, né, de você fazer sua mochila, de você comprar seu material escolar, de você colocar a matéria em dia, reencontrar os amigos, ver gente que você não gosta, não suporta, mas quando acabar essa merda, você nunca mais vai ver essas pessoas na sua vida. Então, assim, volta às aulas. O tópico é volta às aulas, sabe? Então, assim, a gente tá com essa volta às aulas aí com tudo, tá? E nada mais justo do que ter um episódio de Estavo Show dedicado à volta às aulas, tá? Muita gente, inclusive, me parou no carnaval pra falar que me ouve indo pro trabalho, quer dizer, indo pro trabalho também, mas indo pra aula, indo pro cursinho, indo pra escola, que me escuta no fone, no transporte público. Então, um oizão aí pra essa galera aí que tá me ouvindo enquanto estuda. Deveria estar estudando, não me ouvindo. Mas assim, um oizão pra essa galera aí que tá nessa luta, que tá aí nessa batalha diária, mas tá me ouvindo aqui. Um grande beijo pra vocês. Todos os seus sonhos vão se realizar. Eu profetizo.
joguei pra vocês, tá? Boa sorte nos estudos, meu bem. Eu tô aí atrasado, esse episódio deveria ter sido feito o quê? Em janeiro, começo de janeiro, final de janeiro, deveria já ter saído esse episódio, mas eu não tive a ideia antes, então já que eu só pensei nisso agora, eu vou fazer agora. Vamos fazer esse checklist aí da volta às aulas? Tá com seu papel e caneta? Tá com essa mochila nova? Tá com o caderninho das princesas? Tá levando acho que nem pode mais levar celular pra escola hoje em dia, né? Tipo, tem uma lei que, se eu não me engano, quero falar com essa galerinha aí. Se eu não me engano, hoje em dia não pode mais levar celular pra escola. Tipo, tá proibido, é uma lei, enfim, não pode levar celular pra sala de... Não pode ter celular na sala de aula, uma coisa que eu acho meio mico. Porque eu fico pensando assim, na minha época de escola, a gente tinha telefone, sabe? Tipo assim, a gente registrava as coisas, tirava foto, gravava vídeo, tinha Dix. Então assim, a minha fase de escola, os meus anos de escola, eles estão registrados, sabe? Eu tenho foto, tenho vídeo, tenho... memórias. E eu fico pensando nessa galera de hoje em dia que não pode mais levar o celular pra escola. Porque assim, o celular na escola, ele é uma ferramenta do jovem. Eu quero falar pelos jovens aqui no meu podcast, tá? A galera que não pode mais levar celular pra escola. Gente, como é que essas pessoas vão registrar os momentos, sabe? Como é que vai ter memórias depois da escola? Porque hoje em dia, se você não tem foto, se você não tem vídeo, não aconteceu. Então assim... Como que essa galera vai comprovar as vivências de escola? Imagina você tá no recreio, não poder levar uma JBL pra tocar um brega funk no recreio da escola? Não, tá ali no meio da aula, não poder fazer um videozinho? Não poder tirar uma foto da lousa? Porque, gente, o maior aliado do aluno na época da escola não é o papel e caneta, não é os livros, não é o conhecimento. É o celular com o aplicativo da câmera. Pra você tirar foto do quadro, chegar em casa e copiar. É o que eu faria, era o que eu fazia, inclusive. Porque assim, gente, você tá ali fazendo seu resuminho, anotando, o professor já começa a apagar tudo do quadro, você nem anotou, já tá mais anotação, mais conteúdo, mais... Como é que você estuda desse jeito, gente? Então assim, o maior aliado do aluno é o aplicativo da câmera do telefone. Se você não tem a câmera pra tirar foto do quadro, você estuda como? Que eu fazia o resumo todo cagado, tirava a foto do quadro, chegava em casa, passava limpo, fazia um resumo bonitinho, botava ali minhas canetas mais estábilo pra jogo, e aí sim eu estudava. Mas hoje em dia, como é que essa galera estuda? Como que resiste os momentos? Como que se diverte na escola sem o telefone? Gente, eu acho isso realmente, assim, uma perca aí pra galera, sabe? Principalmente a galera do terceirão. Tá? Porque o terceirão a galera geralmente faz um Insta, aí posta ali os momentos na conta, né, da turma, faz um perfil só pra galera da turma, e aí bota terceirão, aí dá o nome da escola, e aí coloca lá tudo, as memórias, os registros. Como é que a galera vai registrar isso hoje em dia, gente? Eu tô genuinamente preocupado, isso é uma preocupação que eu tenho, tá? Se eu for eleito para ministro da educação, eu vou colocar como pauta a volta dos celulares nas escolas. Então, inclusive, votem em mim, vote em Estavo. 1305 para ministro da educação. Eu sei que não tem votação, que na verdade quem coloca, né, é o presidente, mas... Enfim, Lula, me chama para ministro da educação. Estavo para ministro da educação. Eu vou devolver o celular para as escolas. Eu vou tirar física e química, que é uma matéria do caralho, que nem deveria existir. E eu vou dar o auxílio ponto pra galera que tirou 6, 5... Gente, tá quase na média. O que custa dar mais um ponto pra pessoa, sabe? Já se esforçou tanto, já acertou mais de 50% da prova. Dá mais um ponto aí. Então, votem em mim para ministro da educação. Eu vou fazer a diferença pelos jovens do Brasil. Eu sou Estavo e aprovo essa mensagem. Uma coisa que eu me lembro da minha época de volta às aulas era que, primeiramente, gente, quem nunca fez um puta de um drama no último dia de aula falando, porque próximo ano eu vou me mudar de escola, não vou estudar mais aqui, eu vou pra outra escola, outra cidade e nunca mais vou ver vocês. Gente, eu lembro de uma vez... eu lembro de uma vez que eu fiz um puta de um drama em novembro, falando pra todos os meus amigos, até a gente que eu não conhecia, falando, não, porque próximo ano eu vou mudar de escola e, tipo, eu não vou estudar mais aqui, inclusive é em outra cidade. E aí eu inventei toda uma fanfic que eu ia mudar de escola, que eu tinha feito prova pra uma escola e tinha passado, e que eu realmente fiz a prova, mas eu não passei. Eu realmente fiz a prova, mas eu não passei. Eu lembro que eu contei pra todo mundo que eu ia mudar de escola. Gente, eu vou mudar de escola e próxima... Aí fiz todo um drama. Tinha amigo meu que ficou meio tipo, não vai, amiga. Aí virou o ano, né? Chegou o dia de volta às aulas. Lá tava eu, na minha escola de sempre. E aí eu lembro que eu tava passando assim, o menino perguntou, ué, tu não ia mudar de escola? Eu falei, não ia não. E aí eu inventava isso, gente. Eu era uma adolescente meio boba, assim, mas eu acho que é legal inventar essas coisas. Eu sou um pouco mentiroso compulsivo, eu tenho isso em mim, é uma coisa que é mais forte do que eu. A mentira, ela tá tão impregnada em mim, desde que eu era adolescente, que, assim, eu mentia pela diversão. Hoje em dia, até hoje eu minto pela diversão, sabe? Se toda uma festa e uma pessoa não me conhece, eu invento meu nome, eu invento meu curso, eu invento o que eu faço da minha vida. Eu gosto de inventar essas coisas, sabe? Tipo, eu acho muito um exercício pra criatividade, sabe? Você coloca ali em prática as suas técnicas de
criação, de imaginação. Você pode criar a realidade que você quiser. Então é uma coisa que eu acho muito legal da minha personalidade. Ou talvez preocupante. Talvez eu deveria fazer terapia sobre isso e falar disso na próxima sessão. Mas eu sinto que é uma coisa muito forte em mim e que é um dos meus talentos. Então eu não vou mudar isso em mim, sabe? Não vou mudar pra agradar ninguém. Uma coisa que eu fazia assim, aleatoriamente, eu tirava um dia da minha vida. Assim, um dia eu acordava e pensava, hoje eu vou ter uma nova personalidade. E daí eu decidia ir triste pra escola, assim, quer saber? Hoje eu não vou falar com ninguém, eu vou ficar na minha, eu vou ser sad boy. E aí eu colocava um moletom, pegava uma música assim no fone, colocava uma música bem triste assim no fone. Eu botava até umas lágrimas aqui no... Eu pegava assim a água da torneira com o dedo assim, botava 2 lágrimas aqui, um colírio. Fazia duas lágrimas e ia pra escola, assim, quer saber, eu vou ficar triste hoje, eu vou ficar na minha, não vou falar com ninguém. Decidiu toda uma nova personalidade pra mim e a partir de hoje eu vou ser assim. Eu vou ser desse jeito aqui. Essa é a minha nova... Esse vai ser meu novo eu pra esse ano, sabe? Chega de felicidade. Eu vou entrar numa fase mais depressivo. E aí eu chegava na escola, aí algum amigo idiota meu fazia alguma piada ou falava alguma besteira, eu começava a rir, eu perdi toda a minha pose, caralho. Eu parava de ser triste. E aí eu não conseguia manter essa minha pose de tristeza, porque eu ria de qualquer besteira que alguém falava. Sei lá, se eu tava na turma, alguém chegava e falava assim, ai, abre aí na página 50, olha tu. Aí era uma foto assim de um bicho. Gente... E aí eu não conseguia manter essa minha pose de triste, cara. Eu não conseguia manter essa minha nova personalidade. Mas, gente, quem nunca fez isso, pelo amor de Deus? Quem nunca acordou um dia aleatório da vida e pensou, meu Deus, hoje eu vou ser triste na escola, eu vou mudar de personalidade. E aí você dava risada e perdia toda a sua pose, sabe? Gente, quem nunca fez isso? Pelo amor de Deus, quer tirar a primeira pedra. Eu não posso ser o único idiota que fazia isso. Então, assim, eu queria que vocês me apoiassem um pouco e falassem, e falem que vocês também falam. Eu queria que vocês me apoiassem um pouco e dissessem que também faziam isso, pra eu não me sentir tão só. Mas era uma coisa muito legal, gente. Assim, eu penso que quando você é adolescente, você vive de forma tão mais divertida, de forma tão mais solta, sabe? Nossa, que anos dourados, sabe? Hoje em dia, quando eu paro pra pensar na minha época de escola, adolescência, quando eu tinha ali meus 13, 14, 15, até meus 18 anos, eu penso que, beleza, eu curti bastante, aproveitei bastante, e hoje em dia me dá uma nostalgia, sabe? Assim, não da escola especificamente, assim, pra mim foda-se. Mas eu penso que, assim, hoje em dia eu aproveitaria mais. Eu curti bastante, aproveitei bastante, eu fui pra muitos lugares, eu conheci muita gente, eu era bem, assim... Eu fui me soltando aos poucos ao longo da minha adolescência, mas eu penso que aproveitaria mais, sabe? Hoje em dia, eu penso nessas coisas com tanta nostalgia, eu sinto que a nostalgia ainda vai me matar, porque, cara, eu fico pensando que passou tão rápido, às vezes, hoje em dia, quando eu olho pra mim, fazendo 23 anos, eu vou fazer 23 anos esse ano, eu penso que, meu Deus, como... tá correndo, sabe? Tipo, o tempo tá passando. Porque tem coisas que eu olho pra minha vida e, tipo assim, por exemplo, o meu eu de 16 anos não acreditaria no Gustavo de 23 anos, sabe? Tipo, no que eu fiz, o que eu vivi, as coisas que aconteceram na minha vida. É muito louco pensar nisso, porque, pra mim, eu lembro claramente, assim, de... Porra, algumas vivências que eu tive... Por exemplo, nossa, eu lembro de um dia que eu tirei um 2 numa prova de matemática. E pra mim isso parece que foi um dia desses. De verdade, assim, não parece que fazem tantos anos. Por exemplo, o próximo ano fazem 10 anos. Sei lá, de quando eu tava no 9º ano. Fazem 10 anos. Meu Deus, eu tô ficando velho. Fazem 5 anos que eu terminei a escola. 5 anos. E isso pra mim é muito louco. Sabe? Pensar que já fazem 5 anos que eu me formei na escola. Que o maior problema da minha vida era, puta que pariu, eu tenho prova de história amanhã, caralho, como é que eu vou decorar tudo isso, meu Deus? Fórmula de química, de física, de matemática, como é que eu vou aprender, meu Deus? Saudades do meu maior problema da vida, da minha vida, ser a porra de uma prova de física. Isso eu tenho saudade, sabe? Hoje em dia, quando eu paro pra pensar que a minha maior preocupação era, sei lá, semana de provas... eu fico pensando que hoje em dia eu tenho problemas tão maiores que isso pra mim era nada, sabe? Tipo, eu me preocupava com tanta coisa, assim, pensando que, meu Deus, essa prova... Hoje em dia eu levaria tão mais de boa, sabe? Então, assim, gente, passa muito rápido. É o que eu falo pras minhas sobrinhas quando a gente tem papos. Eu falo, tipo, gente, curte, sabe? Tipo assim, beleza, estudar é importante, se dedicar... Sabe? É bacana você ter consciência, mas aproveita também, sabe? Tipo, tem os seus momentos pra aproveitar, pra curtir, pra conhecer, pra fazer amigos, pra aprontar. Porque, gente, é uma fase muito legal, sabe? É uma fase muito boa, assim. Você não tem tantas preocupações, você tem que estudar pra porra de uma prova e acabou. Essa é a sua maior preocupação. Então, eu aproveitaria mais. Assim, é um universo paralelo quando você termina a escola e você entra na vida adulta. Tipo, é uma coisa que, sabe...
Assim, fica muito distinto quando eu penso nessas bobeiras de escola. Tipo, nossa, gente, vocês lembram? Uma coisa que eu falei no meu TikTok esses dias. Vocês tinham família na escola. Tinha, sei lá, uma aluna que era a mãe. Aí outro aluno que era o pai. Geralmente esses dois era, tipo, o casalzinho ali da turma. Tipo, dois alunos que a galera shippava. Eles eram os pais, eles tinham um monte de filhos. Por exemplo, eu sempre era filho. Eu era sempre filho de alguém. E aí, tipo, geralmente a menina que namorava o cara era, tipo, a mãe. E geralmente tinha as mães solo, né? Que era mãe de várias pessoas. Tipo, várias pessoas ali da turma. Eu era sempre filho. E, tipo, eu tinha vários irmãos. E era muito doido essa brincadeira. Porque, tipo assim, você conhecia uma galera que você nem tinha tanta intimidade. E aí vocês brincavam disso. E, tipo, aí tinha uns tios. Formava uma família muito grande, a galera brincava disso na escola, sabe? E isso não ficava restrito só ali na escola, só brincadeira de escola. A galera comentava isso nas fotos, tipo, era a época do Face. A galera comentava, lindo filho, linda filha, ai, minha irmã, amo. Tipo, as pessoas comentavam isso, era uma brincadeira que saía da escola. E... Não, e tinha pessoa, tipo, gente, e quando tinha pessoa que era o cachorro, agora o mico, a pessoa que era o cachorro, tipo, a pessoa ficava agindo que nem um bicho, tipo assim, sei lá, latindo e ficava assim de quatro. Gente, vocês, tipo, meu Deus, eu não sei se eu desbloqueei a memória. Tipo, isso só rolava na minha turma, não é possível que só brinquei disso, mas, tipo assim, tinha essa brincadeira de família na escola. Vocês eram quem na escola? Tipo assim, sabe? Eu sempre era filho de alguém. E aí eu tinha pai, eu tinha mãe, eu tinha irmãos. Nossa, essas brincadeiras de escola é uma coisa muito idiota, né? Mas, meu Deus, eu sempre era filho, sabe? Tipo, nossa, gente, meu Deus, agora eu desbloqueei a memória. Família na escola. Se você brincou disso, você entrega a sua idade. Porque, nossa, eu brincava disso, sei lá, em 2014. Tem gente que nasceu em 2014. Nossa, eu brincava disso em 2014, gente. Meu Deus, fazem tantos... Ai, eu tô ficando um velho. Eu não tô aceitando isso, gente. Eu não tô aceitando. Meu Deus, brincadeira de família na escola agora eu desenterrei, viu, porra? Nossa, isso dava tanta briga. E por falar em briga, gente, uma coisa que marca a época ali de escola, né, na tua turma principalmente, são as brigas de escola, meu Deus. Eu lembro que uma coisa que dava muita treta, na minha turma pelo menos, era decidir blusa. Tipo assim, chegava no terceirão, aí tinha que decidir a blusa do terceirão. Aí fazia um design, fulano não gostou. Vai ser essas cores. Fulaninha não aprovou as cores. Aí, tipo, dava uma briga pra escolher a porra da blusa. Gente, terceirão, a época do terceirão... Gente, quando você chega ali no terceiro ano do ensino médio, o famoso terceirão, pensa num ano que vai ter treta de turma. Pensa num ano que, tipo assim, gente, metade da turma vai se partir no meio, porque vocês vão brigar. Pensa num ano que dá briga em turma, é o terceirão. Primeira coisa, tem que decidir a blusa do terceirão. Aí já faz ali um design. Fulano não gostou da ideia. Fulaninho não curtiu as cores. Fulano não quer com gola. Fulano não quer assim, não quer aquilo, não quer isso. Gente... Meu Deus do céu, para decidir a blusa do terceirão, é uma briga que vai se estender aí por semanas, até decidir qual vai ser a blusa do terceirão. Aí começam os trotes, aí todo mês inventa um trote. Esse mês aqui vai ser personagem de desenho, esse mês aqui não use mochila, esse mês aqui vai ser de duplas. Aí, gente, é sempre um trote, sabe? Tem que quebrar a cabeça, não sei o que. É muito divertido, tipo, eu dou muita risada quando eu vejo no TikTok. Mas todo mês tem um, sabe? Aí depois tem que pagar a festa de formatura, que é cara pra caralho. Uma coisa que a escola deveria dar essa merda, né? Mas aí cada aluno tira ali do teu bolso papo de uns R$1.000 pra cima. Bem mais que R$1.000. E aí tem que pagar, né, todo mês pra no final do ano ter a festa. E uma festa cara do caralho. E... tem aluno que entra ali no meio que leva a bebida escondida e dá uma treta da porra. Mas é sempre muito divertido a festa do terceiro. Aí tem aquela galerinha que decide fazer alguma coisa pra vender na escola e juntar dinheiro pra festa de formatura. E aí, nossa, é aquele famoso, a menina do terceirão indo de porta em porta pra vender alguma coisa. Posso dar uma aviso aqui na tua turma? Gente, mano... O fulano ali falando no fundo não vai dar, não vai dar. A gente tá aqui hoje pra vender trufa, tá? A gente vai estar vendendo trufa ali pertinho da arquibancada, na hora do intervalo. Cada trufa custa R$5. Gente, pelo amor de Deus, quem não tem R$5 pra gastar numa trufa? Pelo amor de Deus, mano. E, gente, nossa, é uma treta do caralho. O terceirão é uma época que dá uma briga do caralho. Metade da turma vai brigar, todo mundo vai ter uma treta com alguém. No mínimo, você vai brigar com 10 da tua turma. Até o final do ano, metade da turma vai estar brigada. Aí depois volta todo mundo assim falar a festa de formatura. Aí termina a escola. Vai cada um pro seu lado. Vocês nunca mais vão se reunir todo mundo junto. É impossível isso acontecer. E aí, quando você perceber, você vai estar falando com 3 pessoas da tua turma. A minha turma tinha 62 alunos. 62 alunos. Hoje em dia...
Eu sigo no Instagram 5, 6 pessoas, eu falo com 3 e eu vejo 2 pessoas uma vez a cada mês, tá? Então, assim, depois que a escola acaba, gente, as pessoas vão se distanciar, porque é natural, cada um leva o seu rumo ali na sua vida, começa a trabalhar, e tem gente que viaja, tem gente que se muda, tem gente que vira pai, nossa, tem menina da minha turma que já é mãe. Então, assim, eu fico pensando que, meu Deus, tipo, o choque de realidade da vida adulta é quando você percebe o rumo que as pessoas da sua turma tiveram. Por exemplo, uma coisa que eu desocupado faço quando eu tô sem nada pra fazer, é stalkear as pessoas que estudaram comigo, principalmente as que eu não gosto, e ver como elas são as fudidas fracassadas hoje em dia. E assim, tem gente da minha turma que, porra, tem menina que virou mãe, tem gente que já tá casado, tem moleque que é dono de empresa, tipo assim, é uma loucura, tipo, cada um toma um rumo muito diferente. E é muito louco pensar que essas pessoas, hoje em dia, você não tem intimidade nenhuma, sabe? Você estudou por muitos anos, você viu todos os dias durante anos. E se você vê na rua hoje em dia, é mega esquisito. Por exemplo, é uma coisa que eu acho mega esquisito. Pelo menos pra mim, eu acho muito esquisito. Eu não falo com muitas pessoas da minha turma. E se eu vejo uma vez perdida a cada milênio, eu acho muito esquisito. Eu não falo, porque eu não tenho mais intimidade. É uma coisa que você perde mesmo, a intimidade que você tinha. E, assim, eu não nem olho, assim, eu nem olho, na verdade. Se eu ver na minha visão periférica, eu nem viro o rosto. Não por... Às vezes tem gente que eu só não gosto mesmo, e que eu ignoro e foda-se. Mas tem gente que eu acho meio constrangedor falar. Tipo assim, eu fico... Nossa, acho que não precisa, sabe? É muito doido. Porque, tipo, quando passa a escola, vocês não têm mais assuntos em comum. Vocês não vivem mais juntos, vocês não estão na vida um do outro, vocês não têm assuntos em comum. Então, é muito esquisito. É uma coisa que, sei lá, nossa, gente, é muito esquisito. É muito constrangedor. Quando vocês... Quem terminou a escola vai me entender o que eu tô falando. Depois que termina a escola, as pessoas perdem intimidade total. Assim, uma coisa que me arrepia é quando eu vejo alguém falando assim, nossa, gente, seria tão legal ter um reencontro da turma e todo mundo se encontrando de novo depois de anos. Isso é o meu pesadelo. Nossa, se tem uma coisa que pra mim é a visão do inferno, gente, é essa história de reencontro de escola. Puta que pariu, mas nem se me pagassem eu topava uma pataquada dessa. E assim, eu já não era uma pessoa muito querida. Assim, eu briguei com metade da turma, a outra metade eu só não me importo, e eu gosto de 5 pessoas. Então, assim, é uma coisa que eu particularmente não me sentiria muito confortável, então eu não participaria, eu não iria. Inclusive, acho que é uma coisa meio que assim, gente, pelo amor de Deus, a escola acabou, sabe? Vão viver, meu bem, 2 anos, vai viver. Mas é isso, assim, é muito esquisito quando a escola acaba, sabe? Eu acho que você é uma das coisas mais esquisitas, na verdade, sabe? Pessoas que você conviveu durante anos e que você perde total intimidade e que nunca mais vai ser a mesma coisa, sabe? É um dos choques da vida adulta. Mas assim, eu já tô falando de fim de aulas, né? Vamos voltar pro tópico de volta às aulas. Uma coisa que eu acho importante a gente entrar aqui são nas matérias importantes das voltas às aulas. Eu tô aqui pra ensinar pra vocês matérias importantíssimas que vocês precisam aprender antes das aulas voltarem. E com isso eu estou falando de cola. Uma coisa que a gente tem que aprender é a colar certo, tá? Eu vejo muita gente burra que não sabe colar na época da escola. Uma das minhas técnicas infalíveis que eu já vou jogar aqui pra vocês. Gente, primeira coisa pra colar certo. Primeira coisa que eu fazia antes da prova começar. Eu já anotava as coisas importantes na mesa e colocava borracha, caneta, o que tivesse ali por cima. Porque assim, uma coisa que eu penso, vou fazer uma prova de física, não sei as fórmulas, mas sei como usar, sei resolver a questão, pra mim não é cola. É só um lembrete amigável pra eu fazer a prova. Porque assim, gente, uma coisa que eu detestava em física, eu sabia fazer, eu saberia resolver, se eu lembrasse da fórmula, mas eu não lembro. Então, uma coisa que vai me ajudar, gente, é só um lembrete amigável, eu não vejo como cola. Se você sabe fazer, você só não sabe da fórmula de uma informação pequenininha, mas você saberia responder, não é cola, é um lembrete amigável. Segunda coisa que eu fazia, que foi muito arriscado, mas deu certo. Na minha turma, pelo menos na minha escola, você podia sair para ir no banheiro. Você deixava a prova ali, só ia um por vez, né, para não ter como se encontrar e trocar informações. Aí o que eu fiz uma vez? Eu peguei um bilhete, eu anotei várias respostas da prova, eu escondi dentro do papel higiênico. Aí deu ali 1 hora, 2 de prova, posso ir no banheiro. Aí eu fui, tava lá o papel, olhei, voltei pra prova com as informações frescas na cabeça e fiz a prova. E, nossa, me salvou, assim, eu consegui resolver umas 2 questões. Então fica aí uma dica boa também se você conseguir ir no banheiro. A terceira dica aqui pra mim, assim,
imbatível, gente, é a minha querida caneta que apaga, tá? Eu marcava a resposta que eu não tinha tanta certeza com essa caneta, marcava bem pra ficar bem pretinho, bem marcado, pra não desconfiar que é uma caneta que apaga. Aí eu recebi a prova, tava ali a resposta errada, eu apagava, marcava certa e dava pra prof. Nossa, prof, tu corrigiu errado aqui, tipo, eu marquei a certa e tu me deu errado. Foi erro seu, corrige aqui pra mim. Aí eu lembro de duas situações muito emblemáticas de quando eu usei essa caneta que apaga. Uma primeira vez foi quando eu fui um pouco mais com sede ao pote, eu marquei logo duas ali com a caneta que apaga, aí depois eu apaguei, marquei a certa, e aí eu fiquei fazendo um drama, tipo assim, nossa, eu acho que o professor me corrigiu errado e tal. E meus amigos, tu tem que falar com o professor, porque ele errou, tá dando. E eu, gente, não, melhor não. Aí uma amiga que tava do lado, prof, vem cá, tu corrigiu a prova dele errado. Aí eu, tipo, meu Deus, amiga, por que tu falou? E aí eu fazendo toda uma cena, aí o cara, meu Deus, cara, corrigi errado. Aí me deu um ponto e eu fiquei tipo, ai, tudo bem, tudo bem. Eu tinha tirado um 6, a média da minha escola era um 7, e ele corrigiu e me deu a pontuação, aí eu passei. Mas assim, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Pra mim, média de escola era pra ser... Gente, 6 é uma boa média, tá? Porque, por exemplo, já é mais de 50% da prova. Você já sabe mais de 50% do conteúdo. Um 7 é tipo 70% da prova. Por exemplo, eu tinha provas que tinham 10 questões. Cada uma valendo um ponto. Ou seja, se tu errar 4 questões, já ficou na prova, gente. Que isso, entendeu? Então, assim, uma coisa que eu achava muito... Porra, tipo assim, eu poderia... Se tivesse mais questões, ter passado. Então, eu acho muito injusto essa historinha da média ser 7. A minha média de escola era 7, o que eu achava um absurdo, porque 70% da prova, gente, tipo assim, isso é muito. 60, 6, a média 6, ela é a ideal. É mais do que 5, que é 50% da prova. Você já sabe mais da metade do conteúdo, você já tem ali conhecimento sobre a matéria, você domina um pouco o conteúdo. Já é o suficiente. É a média para todas as escolas. 6. 6 é o ideal. A partir de hoje, eu, como ministro da Educação, estou definindo que 6 é a média das provas de todas as escolas do Brasil. Então, gente, 7 era muita putaria, sabe? Falando nisso de média, eu era um aluno muito ok na escola, assim. Até o nono ano, vai. Eu era um aluno que, eu ia de boa nas provas, eu arrasava, eu tirava notas boas, só que eu lembro da primeira vez que eu tirei uma nota baixa. A primeira vez que eu tirei uma nota baixa na minha vida foi em Biologia, 8º ano, professora Joana. Conteúdo era célula vegetal, célula animal, mitocôndria, sei lá, essas merdas assim. E aí eu lembro que eu tirei um 6. Não, um 6. A média da minha escola era 7. Gente, pelo amor de Deus. O que eu acho, assim, injusto, tá? Tipo, a média deveria ser 6. 6 é mais da metade da prova. Já tá ótimo. Tipo assim, a prova com 10 questões. Se eu errasse 4, eu já fiquei na prova. Então, assim, não fazia sentido nenhum. Aí, beleza. Fiz ali a minha prova, tirei um 6. Aí, o que eu fiz? Eu tirei esse 6, primeira nota baixa da minha vida. Eu não sabia ainda qual era a sensação do fracasso. Até chegar no ensino médio, né? Ah, minha filha, depois que chega na matemática do ensino médio... Gente, quando você chega ali na matemática, na física, na química do ensino médio... É dali pra baixo, você vai tirar 2, 3, ô minha filha, aí depois que abre a porteira da primeira nota baixa, e ó, vai. Aí eu lembro que eu tirei esses 6 e eu não esperei chegar em casa pra contar pra minha mãe. Eu liguei pra minha mãe, chorando, mãe. Aí ela, preocupadíssima, o que foi, Gustavo, onde é que você tá? Mãe, eu tô na escola. É que eu tirei um 6 em biologia, e aí... E eu comecei a chorar, e aí ela falou assim: quando você chegar em casa, a gente conversa. E desligou. Minhas velhas, aí ali eu sabia que a cobra ia fumar. Aí eu cheguei em casa, minha mãe tava no sofá da sala. Gente, eu lembro dessa visão até hoje. Eu entrando em casa, minha mãe no sofá. Gustavo, o que foi isso? Você não quer mais estudar. É isso, você não quer mais estudar. E aí eu expliquei, né, que eu tive dificuldade naquela matéria. Gente, minha mãe não dava moleza, não. Minha mãe não passava a mão na cabeça, não, sabe? Hoje em dia, com as minhas sobrinhas, ela fica... Oh, meu Deus, bichinha, vai passar, pobre. Ela passa a mão na cabeça. Agora, comigo, ela era o cão, sabe? Ela cobrava mesmo. E aí eu lembro que eu tive muita dificuldade quando eu cheguei no ensino médio, principalmente em física e química. Gente, eu tinha prova de química, eu já falava pra minha mãe, nem se anima, se vier um 5 tá ótimo. Gente, eu lutava pra passar em química e física. Era 2 matérias assim que eu tinha muita dificuldade. Nossa, que física, gente, física no segundo ano do ensino médio.
é papo de louco, sabe? É papo de louco, assim. Eu admiro quem passa em física no ensino médio, porque é uma coisa, assim, desastrosa. Nossa, eu lembro de poucas provas que eu passei em física, poucas provas que eu sabia que eu ia tirar nota boa, sabe? E o meu castigo era ficar sem celular. Então, assim, metade da minha adolescência eu fiquei sem celular, porque eu só ficava em física e química. Então, assim, eu não tinha contato com o mundo exterior, só ficava, então eu ia muito mais meu celular direto. Gente, sério, era um inferno. O segundo ano do ensino médio era um inferno. Na verdade, assim, se eu tivesse que elencar os anos de escola, vamos lá. Eu vou colocar do melhor até o pior. Assim, em primeiro lugar, eu colocaria o nono ano. Gente, o nono ano não tem nada demais, assim, você não tem grandes coisas, tá ali terminando o ensino fundamental, tá tudo muito tranquilo, tudo muito de boa, é o último ano bom da escola. Não tem grandes dificuldades, matemática ainda tá de boa, tem formatura do final do ano, é um ano muito de boa, assim, é um ano muito legal, é um ano que é um ano muito tranquilo, é o último ano bom da escola, na verdade. Então, assim, aproveita que depois disso aí é só ladeira abaixo. Aí chega o primeiro ano do ensino médio, que, meu Deus do céu, gente, ali o caldo começa a engrossar. Aí começa estequiometria em química, que pra mim foi o meu terror. Gente, quando começou a colocar matemática na química, gente, começou o meu inferno. Ali começou a minha derrocada. Eu só tirava 7, vez ou outro um 8, começou a descer pra um 6. Aí eu tirei um 5, e aí foi. Primeiro do ensino médio, o caldo começa a engrossar. Então, assim, ainda não tá muito difícil, tá começando a dificuldade, tá dificuldade nível 1. Tá indo, sabe? Tipo, ok, chega o segundo do ensino médio. Ali o negócio começa a ficar um pouco mais pesado, porque física e química não é o professor que tá ensinando, é o diabo. Então o negócio começa a ficar um inferno mesmo. Gente, a coisa começa a ficar tão feia que, assim, se você tirar um 5, você ajoelha, você agradece, muito obrigada por essa dádiva, e aí você segue a sua vida, porque o 5 tá ótimo. Gente, nossa, tinha prova que quando eu tirava 5, 6, eu ficava, meu Deus, obrigada. Poderia ser pior, o desastre poderia ser maior. Aí chega o pior ano da escola. Quer saber? Não, eu vou mudar. Eu colocaria o segundo ano do ensino médio como o pior ano da escola. Gente, pronto. Pior ano da escola é o segundo ano do ensino médio. Porque a matéria é um lixo, não tem felicidade, não tem alegria, é só matéria fodida, é física, química, matemática comendo o teu cu sem cuspe. É o pior da escola. O terceiro, ele é basicamente revisão. Então, assim, não tem grandes novidades, você só vai ver o que você já viu. A dificuldade é que vai ter Enem pra estudar, mas assim, gente, entendeu? É tudo misturado. Você vai ter prova da escola, vai ter vestibular, vai ter simulado do Enem, aí vai ter que estudar redação, treinar redação. Gente, é uma mistura, assim, de coisa que você não respira. Você pensa que tem uma hora que você vai descansar, não descansa, não. Não tá estudando pra prova da escola? Estuda pro vestibular. Estudou pro vestibular? Simulado do Enem. Simulado do Enem? Treina redação. E aí começa tudo de novo, você não descansa, você não dorme, você tem ansiedade o tempo inteiro. Então, assim, é um ano desgraçado. Mas, assim, pelo menos é o último ano, né? Quando acabar ali, acabou pra sempre e você só, né, vai fazer cursinho, vai fazer faculdade, vai tirar um ano sabático, aí você decide o que você vai fazer. Mas enquanto você tá ali na escola, é um inferno ao quadrado. Eu tive o azar do meu terceiro ano, que é na pandemia. Na verdade, assim, não azar, porque eu colei em todas as provas. E aí eu não precisava estudar pra escola, eu basicamente tirei 10 em tudo, inclusive print aqui das minhas notas na época da pandemia. Gente, assim, se eu tivesse que estudar de verdade, pegar um livro e estudar o conteúdo, eu não tinha passado, porque eu passei a pandemia inteira basicamente gravando TikTok, deitado na minha cama de cu pra cima, assistindo série. Eu passava o dia inteiro fazendo isso. Então, eu só colava, né? Na minha época era o Braille, não era nem ChatGPT, ainda não existia essa merda. Era no Braille, ou ligava em casa com meus amigos e falava, gente, vamos passar aí a cola das provas. A gente passava cola, colava um do outro, era muito legal. Então, eu não estudei muito na época da pandemia. Na verdade, gente, não estudei nada. Eu tinha as apostilas da escola. A gente tem apostila minha que tá no plástico. Até hoje, eu não tirei do plástico. Tá ali, guardada no plástico. Eu basicamente só ficava de cu pra cima em casa. Então, assim, foi um aninho... Gente... Às vezes eu penso que eu dei a sorte de fazer o terceiro ano na pandemia, porque se eu tivesse que estudar mesmo, eu indo pra escola, fazendo prova, fazendo simulado, chegando em casa, estudando pro vestibular, eu não tinha passado. Então eu dei um pouco de sorte, assim. Mas é um aninho desgracento, tá? Terceiro ano do ensino médio, pra quem tá fazendo aí, boa sorte. Eu espero que dê tudo certo, que você arrase na porra do Enem, porque é um ano que, assim, se você não tentar se matar, você sobreviver já é lucro. Se você sobreviver, chegar vivo até o final do ano,
já é lucro demais, tá bom? Eu tô tendo essa nostalgia esses últimos tempos de época da escola, de adolescência, porque acabou. Gente, depois que acaba, bate assim uma certa nostalgia. Não tô dizendo que é boa, tô dizendo que dá. Tô dizendo que é boa, tô dizendo que você lembra, tá? Sim, não quero confundir que eu tô sentindo saudade. Não tô sentindo saudade, só tô lembrando aqui, tá? Sei lá, os dias na escola, tipo, tem pequenas coisas que me faziam ir pra escola, que me davam um certo conforto, que me davam um alívio, assim, às vezes, tipo, momentos muito legais. Nossa, eu lembro que eu fiz um TikTok muito tempo atrás de uma vez que teve uma aula da caixinha na minha escola, que basicamente era uma professora que ela fazia uma caixa e você podia tirar dúvidas sexuais, você poderia fazer perguntas sobre assuntos que você queria entender mais, e você fazia uma pergunta, colocava no papel, dobrava e colocava numa caixinha. Aí todo final de aula a professora pegava uma pergunta, lia em voz alta e explicava, né? Era pra conscientizar, educação sexual. Basicamente era uma aula de educação sexual, né? Todo final da aula uma professora pegava ali uma pergunta, lia e respondia sobre dúvidas sexuais. Aí eu lembro que a galera da minha turma, né, gente, um monte de adolescente, 14, isso foi, sei lá, no 9º ano. E aí a galera aloprava, né? A galera fazia umas perguntas muito idiotas, botava na caixa, a professora lia, a galera dava risada, enfim. E daí eu lembro que eu fiz uma pergunta. Eu fiz a minha pergunta, né, porque eu tinha muitas dúvidas acerca disso. E como eu era um dos poucos adolescentes LGBTs, eu tinha muitas dúvidas sobre, sabe? Tipo, a galera fazia perguntas do mundinho hétero, tipo, menino com um homem com uma mulher, como é que faz? Tananana. Eu não queria saber isso, eu queria saber coisas relacionadas a mim. Sabe, eu com outros meninos, como que eu faria, como que faz, isso aqui. Eu não entendia muito bem, então eu queria tirar dúvidas. E daí eu lembro que eu peguei um papel e escrevi assim: como que faz a Xuca? Né? Eu queria entender mais sobre o mundo gay. E aí eu perguntei, tipo, eu não sei de onde que eu tirei essa pergunta, mas eu escrevi lá no meu papel, cor de rosa, como faz a Xuca? Gente, eu tinha um caderno que ele era da Hello Kitty. E minha mãe ainda desconfiava, e minha mãe ainda tinha dúvida que eu era viado, né? Eu com um caderno da Hello Kitty na escola. Aí eu lembro que eu escrevi, como faz a Xuca? Aí escrevi lá no papelzinho, dobrei e coloquei na caixa. Aí chegou um fatídico dia que a professora pegou meu papel e leu pra turma inteira. Como que faz a Xuca? Aí na hora perceberam, né, que era eu, porque só eu tinha a porra daquele caderno, gente. Tipo assim, a cor do papel era a cor do meu caderno. Todo mundo viu que era o meu caderno. E aí eu passei a ser zoado, daí eu lembro que eu passava no corredor da escola, e passava ali no corredor da sala, alguém gritava, né? E aí, Gustavo, já fez a Xuca hoje? Gente, me perseguiram por meses com a porra dessa piada da Xuca. Então, eu aprendi ali que realmente você não pode se abrir, você não pode se demonstrar vulnerável. Eu cresci um adolescente com muitos traumas, gente. Hoje em dia eu tenho PhD, basicamente, em fazer a Xuca. Hoje em dia eu já sei muito bem como é que faz a Xuca, eu não preciso mais tirar essas dúvidas com essas pessoas idiotas. Eu fui perseguido, gente. Eu era um aluno que sofria muito bullying. Eu acho que isso remete um pouco, eu acho que isso explica um pouco de eu não sentir tanta saudade da minha época de escola e não sentir essa nostalgia boa que as pessoas sentem de, meu Deus, melhor época da minha vida, como eu queria voltar pra viver de novo. O caralho, sabe? O caralho. Eu não sinto saudade nenhuma, assim, da época de escola, salvo raros momentos em que, pô, eu tava ali com meus amigos e que eu me divertia e que a gente fazia coisas legais. Salvo raros momentos, salvo esses raros momentos, eu não consigo ter essa nostalgia de... Gente, pra mim, os meus melhores anos foi quando eu saí da escola. Então, assim, eu queria bater um papinho, inclusive com a galera que sofre bullying. Você que sofre bullying na escola, eu te garanto que os seus melhores anos estão pra acontecer, tá? Porque gente, eu sofria na época da escola. A minha aceitação dentro de casa não era das melhores, então assim, além de sofrer bullying na escola, eu não era bem recebido dentro de casa, meus pais eram meio assim comigo. Hoje em dia é de boa, eles me amam e tal. Mas na época da escola era uma coisa muito difícil, e na escola eu sofria muita piadinha, eu não tinha muito apoio, tipo, tinha as minhas amigas ali, mas eu não tinha ninguém que me defendia, sabe? Que tava ali comigo, era eu por mim, entendeu? Então, eu não consigo sentir essa nostalgia que as pessoas sentem. E eu falo isso pra galera que, tipo assim, se você sofre bullying na escola, se você é alvo de piadas constantes, se você é perseguido, eu te garanto que quando a escola acaba, você vai ver que os seus melhores anos estão pra acontecer. Porque assim, depois que a escola acabou, eu terminei a escola em 2020. 2020, eu me formei na escola. 2021, meu primeiro ano fora da escola, gente, foi um dos meus melhores anos. Tá? Eu viajei, eu vi gente, eu conheci pessoas, eu vi coisas novas, eu consegui viver como um LGBT, assim, livremente, e sair pra festas e beijar pessoas, e conhecer pessoas iguais a mim. Gente, foi muito bom, foi muito legal, foi um ano, assim, que eu vivi bastante, que eu vi muita coisa, que, tipo assim, era como se eu tivesse por anos vivendo numa caixa,
e aí eu saísse e conhecesse o mundo, sabe? Que eu, tipo assim, é como se o mundo tivesse começando pra mim, sabe? Era como se eu estivesse vivendo numa série. Então, quando a escola acabou pra mim, foi algo muito libertador. De verdade, assim, foi algo que me deu um alívio, sabe? E isso é uma coisa que poucas pessoas têm noção. Nossa, eu sinto muita saudade da minha época de escola, que tempo incrível, como que as pessoas não sentem também. Cara, não sentem porque, assim, uma coisa que as pessoas não aceitam é que a escola foi um inferno para algumas pessoas. No meu caso, foi. É uma coisa que me magoou demais, que me deu muitos traumas, que eu... Em muitos momentos eu fiquei triste, que eu chorei, que eu fiquei pensando, meu Deus, não é possível que a minha vida vai ser só isso. E não foi. Então, assim, se você é alvo de piada na escola, se você sofre preconceito por algum motivo, né, pela sua aparência, pela sua sexualidade, pelo seu jeito de ser, quando a escola acabar, eu te garanto, você vai sentir um alívio, que a sua vida vai começar e você vai deslanchar no mundo. Eu garanto pra... Gente, nossa, tem uma coisa que eu garanto, é isso, sabe? Se você passou por experiência traumática, que nem a minha, que, salvo raros momentos, foram legais e que na maioria do tempo a escola era um inferno, que ir pra escola era uma tortura, que tá ali naquele ambiente era uma coisa que te fazia mal, eu te garanto que quando acabar a escola, você vai viver uma vida muito boa. A sua vida vai deslanchar, porque você vai entrar na vida adulta, as pessoas não se incomodam com tanta coisa, você vai se bancar, você vai ser dono da sua independência, você vai ter uma independência, você vai ser dono do seu próprio nariz. Então, gente... é muito bom, é muito libertador. E eu queria dar esse afago pra você que passou por uma situação parecida da minha, sabe? Tipo, eu garanto pra você que a sua vida vai melhorar 200%. Relaxa. Então, eu não tive a bendita da formatura, porque, como eu falei pra vocês, eu fiz o terceirão na porra da pandemia, então eu não tive formatura, eu não tive... muitas dessas coisas que são, né, icônicas do terceiro do ensino médio, que são icônicas do último ano da escola, quando você é pré-universitário, que você vive na escola. Eu não tive muitas dessas coisas. Mas, uma coisa que eu queria muito ter tido era a festa de formatura. Até teve, assim, a gente fez uma coisinha meio clandestina. Ali só dos íntimos, só dos mais chegados, com muita eslova, que vocês sabem que eu amo. Teve uma festinha ali, uma coisa, inclusive eu fiquei muito bêbado, tive que sair pra casa, tentando esconder que eu tava com meio litro de vodka no rabo dos meus pais e chegar em casa e vomitar tudo no banheiro com o meu cocô sair azul. Eu queria muito ter tido festa de formatura oficial grande ali da escola pra poder discursar. Eu queria fazer o discurso da minha formatura, porque se eu pudesse fazer o meu discurso, ele seria mais ou menos assim. Olá, boa noite a todos. Oi, seus fudidos ali da primeira fileira, todos vocês. Da ponta ali até a outra ponta, odeio todos. Então eu queria começar aqui esse discurso, começando a dizer que eu tô muito feliz, tá? Que esse inferno tá acabando. Eu queria que todo mundo que tá aqui, salvo você eu gosto, você também. Essas 4 pessoas, essas 5 pessoas, na verdade, que eu apontei aqui, elas estão salvas. Por mim, vocês são as maravilhosas. Mas todos os outros, eu queria mandar se fuder e queria que vocês... eu queria desejar uma vida eterna de muita dor e sofrimento. Vocês são os fudidos fracassados. Eu espero que vocês tenham exatamente o que vocês merecem, tá? Eu não tô desejando o mal de ninguém, eu estou apenas desejando que vocês tenham o que vocês merecem enquanto ser humano lixos que vocês são. E que a gente nunca mais vai se encontrar, isso é um grande alívio pra mim, isso é um grande conforto no meu coração, saber que eu nunca mais vou ter que olhar na cara de vocês e que o meu dia vai ser muito mais feliz, porque eu nunca mais vou ter contato com pessoas tão horríveis que nem vocês. Vocês são as pessoas mais detestáveis do mundo. Eu espero muito, 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 muito que, meu Deus, se, sei lá, daqui 10 anos a gente nunca mais veja a cara um do outro. Eu quero esquecer a face de vocês. Eu não quero lembrar como é que vocês são. Eu não quero ter memória da voz de vocês. Então eu espero que a nossa festa de formatura seja muito legal, que a gente beba muito e todo mundo, sei lá, perca a noção. Mas eu queria dar esse pequeno recado de carinho pra essas pessoas que eu tanto odeio e pra essa escola de merda. Então, um grande beijo a todos vocês e tamo formado, galera! Uhul! Ia ser isso que eu ia falar no meu discurso de formatura, tá? Então tô fazendo aqui com vocês, já que eu não tive festa de formatura, eu quero compartilhar esse momentinho fofo com vocês. Alerta de fofura, o meu discurso de formatura. Eu não escrevi isso, gente, eu improvisei, tá? Olha como eu sorri do improviso, olha como eu vou ser ator um dia. Bom, meus amores, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um Estavo Show. Terminando aqui, eu já tô meio bebinho, tá? Eu vou terminar aqui o meu vinho que eu coloquei na minha garrafa. E é isso, a gente se encontra aí na próxima semana. Um big beijo pra vocês, se desviem do caminho do mal. E pra você que não gosta,
dou meu cu como resposta, tá? Beijo, tchau!